Fala pessoal, tudo bem? Como é bom estar de volta, não é mesmo? Eu quero agradecer a Fernanda Marques por ter conduzido o nosso querido programa ao longo de 15 episódios nos últimos 3 meses. Valeu, Fer! Você mandou muito bem e, vez ou outra, você vai seguir aparecendo conosco, combinado? Por outro lado, espero que vocês tenham sentido a minha falta. E, para retomar com um tema inédito e bombástico, vamos falar de um casal de príncipes que teve propriedades em nossa cidade. Onde ficava? Quem eram eles? E como se deu este fato nunca antes relatado? Fiquem conosco e informações como essa é só aqui, no Maringá Histórica. Essa história remonta ao final da década de 1940, quando Maringá, embora ainda fosse distrito de Mandaguari, prosperava economicamente diante de uma população próxima a 40 mil habitantes. Naquela conjuntura, em 30 de abril de 1948, o casal de príncipes Gabriel de Bourbon Duas Sicílias e sua esposa, Cecília Lubomirska de Bourbon, adquiriu da Companhia de Terras Norte do Paraná os lotes número 1 e número 1A da Gleba Patrimônio Maringá, na Zona Pirapó. Cada um desses lotes somava um alqueire paulista. À época, o casal residia na cidade de São Paulo e tinha nacionalidade espanhola. Mas quem eram esses príncipes? Cecília Lubomirska nasceu em 28 de junho de 1907 em uma cidade na Galícia, região que pertencia ao Império Austríaco e que atualmente encontra-se integrada à Polônia. Cecília era filha do príncipe Kazimierz Lubomirski, um nobre polonês. Ela se casou com o príncipe Gabriel de Bourbon Duas Sicílias, em setembro de 1932. Nascido em 11 de janeiro de 1897 em Cannes, na França, Gabriel era filho do príncipe Alfonso, tataraneto de Carlos III, rei da Sicília, rei de Nápoles e rei da Espanha. Na época do casamento, Gabriel detinha o título de príncipe soberano do Reino das Duas Sicílias, o qual existiu entre 1816 e 1861. Posteriormente, neste território, seria dado início ao processo da unificação da Itália. O casal teve 4 filhos, todos nascidos em Varsóvia, local de residência da família. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir 2 gentilezas para você que sempre nos acompanha por aqui. Primeiro, se inscrever em nosso canal, para receber semanalmente conteúdos gratuitos sobre a história de Maringá. E claro, em segundo lugar, curtir e compartilhar a mais este vídeo. Isso vai nos ajudar muito e não vai levar nem 5 segundos do seu tempo. Posso contar contigo? Valeu! Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o príncipe Gabriel trouxe sua família para residir em nosso país. Veio a convite de seu sobrinho, Dom Pedro Henrique de Orleans e Bragança, que era chefe da Casa Imperial do Brasil, cujos pais eram o príncipe Luís de Orleans e Bragança e a princesa Maria Pia de Bourbon Duas Sicílias. Luís de Orleans e Bragança era filho da princesa Isabel, responsável por assinar a Lei Áurea que aboliu a escravatura no Brasil em 1888. Gabriel e sua família passaram a residir em São Paulo, ocasião em que fizeram a compra dos 2 lotes na cidade de Maringá. Depois, eles se mudaram para Jacarezinho, também no Paraná, onde o sobrinho Dom Pedro Henrique e sua família passaram a residir a partir de 1951. A vinda para essa região ocorreu por indicação de Dom Geraldo de Proença Sigor, bispo de Jacarezinho. Foi Sigor que ajudou a família imperial a se estabelecer na nova cidade. Importante salientar que Dom Geraldo de Proença Sigor
era neto de Joseph François Javier Sigaud, médico francês nascido em Marseille e que prestou serviços ao imperador Dom Pedro II. Ou seja, as famílias já mantinham laços antigos de proximidade. Quanto aos terrenos em Maringá, os 2 lotes adquiridos pelos príncipes Gabriel e Cecília foram totalmente pagos ainda em 1948, porém foram escriturados apenas em 14 de novembro de 1950. Não se tem notícias se os príncipes empreenderam atividades econômicas na cidade ou se edificaram alguma construção em tais lotes. Talvez tenham feito aquisição somente para fins de investimentos. Tais propriedades estão situadas num espigão divisor de águas, entre as bacias do Ribeirão Maringá, Rio Pirapó e Rio Paranapanema, ao norte, e do Ribeirão Bandeirantes do Sul, Rio Ivaí, que estão situadas ao sul. O primeiro empreendimento importante nessa região foi o Clube Hípico de Maringá, que foi fundado em junho de 1956. Outro empreendimento que colaborou com o desenvolvimento desse local foi o Seminário Diocesano Nossa Senhora da Glória, cuja pedra fundamental foi lançada em agosto de 1958 por Dom Jaime Luiz Coelho, bispo da Diocese de Maringá. Esse seminário foi construído em uma ampla área doada pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. No início da década de 60, essa região do Vale do Córrego Nazaré passou por rápido desenvolvimento com a implantação do trecho da Rodovia do Café, a qual iria contribuir e muito para a instalação de outros empreendimentos. Dessa forma, os lotes número 1 e número 1A, adquirido pelos 2 príncipes, passaram a se situar em um importante entroncamento rodoviário, pois, além da Rodovia do Café, naquela época também estavam em construção as rodovias Maringá-Campo Mourão e Maringá-Cianorte-Umuarama, que passariam futuramente em frente às suas propriedades. Foi justamente naquele momento que a empresa Fujivara S.A. Agrocomercial resolveu instalar neste ponto a sua fábrica de óleos vegetais. Para isso, adquiriu os lotes dos príncipes e mais outras 2 propriedades do outro lado da Rodovia do Café. A escritura de compra e venda foi lavrada em 22 de setembro de 1964. Na negociação, a empresa foi representada por seus diretores, Gitsurzo Fujivara e Jaci de Melo. Com isso, a implantação da fábrica da Companhia Norpa Industrial S.A., pertencente ao grupo Fujivara, ocorreu a partir de 1965. Outro importante empreendimento dessa região foi a Cooperativa de Laticínios de Maringá, que foi fundada em novembro de 1965. A Coumar, sigla adotada por essa cooperativa, começou a operar quase 2 anos mais tarde e teve como primeiro presidente Aníbal Bianchini da Rocha, então diretor da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Em meados da década de 1970, os lotes adquiridos dos príncipes pela Fujivara S.A. Agrocomercial foram vendidos para a Transparaná S.A., que ali inaugurou, por volta de 1978, as suas modernas instalações. Essa concessionária de veículos já operava na cidade desde a década de 1950. Com o fim das atividades da Transparaná, os lotes número 1 e número 1A passaram às mãos da Alvear Participações S.A., empresa que também comprou parte da área do Clube Hípico de Maringá. Ali foi construído o Shopping Catuaí, o qual acabou inaugurado em novembro de 2010. Os príncipes Gabriel e Cecília mantiveram sob sua propriedade os 2 lotes em Maringá por mais de 16 anos. Quando os vendeu em 1964, eles ainda residiam em Jacarezinho. É provável que tenham obtido bons lucros
pois passadas quase 2 décadas desde sua aquisição, Maringá já havia sido emancipada, somava mais de 100 mil habitantes e tornara-se um grande centro comercial e industrial. Gabriel de Bourbon Duas Cecílias faleceu aos 78 anos de idade em 22 de outubro de 1975. Cecília Lubomirska de Bourbon morreu aos 94 anos, em 20 de setembro de 2001, na cidade de São Paulo. E aí, gostou dessa história? Então curta e compartilhe com seus amigos e familiares. E não se esqueça, a história em tudo que vemos. E até a próxima!